gente. Hoje o Resenha e a TV Sescom. Estamos aqui em Nova Iguaçu, na Prefeitura de Nova Iguaçu, para poder estar falando com o Evandro Gonçalves. Tudo bem, Evandro? Tudo bem. Muito obrigada por conceder a gente Seja a bem-vindo. entrevista aqui. O Evandro, gente, ele é secretário municipal da Fazenda e Fiscalização Tributária, também é presidente da Ascom. Sim, não, estou diretor da Ascom. Fui presidente 3 mandatos, mas hoje a presidente é Maria José Damasceno. Ah, legal. Evandro, conta um pouquinho, quem é o Evandro? Como o Evandro chegou dentro da secretaria? Bom, vou resumir que a história é um pouco longa, né? Eu sou contador formado com 20 anos. Eu iniciei como auditor de uma grande empresa do Brasil, né, Casa de Pernambucana, e trabalhei 5 anos na auditoria. Depois eu montei um escritório em 1994, montei um escritório que funciona até hoje, há 30 anos, portanto. E eu tive a oportunidade, nesse processo de montar o escritório, também estudar Direito. Então, eu me formei há 18 anos em advogado, né? Sou advogado, e comecei a atuar na advocacia, sobretudo com os meus clientes, dando consultoria e prestando esse serviço jurídico. E também, no processo de crescimento profissional, eu tive a oportunidade de ser controlador geral no município de Mesquita, de 2005 a 2012. Nesse processo, eu iniciei na carreira pública, conhecendo como é que funciona o sistema público, que exige também muita dedicação, né? E na época, eu fiz esse trabalho lá. E posteriormente, já não querendo mais atuar na área pública, eu queria ficar mesmo cuidando dos meus negócios, mas fui convidado pelo Dudu, que é o atual prefeito, a fazer um trabalho na Câmara, quando ele foi eleito vereador e depois presidente da Câmara, e atuar lá como controlador geral. E fiquei nesse processo de reformulação, né, organização da Câmara, e foi feito durante esse período com êxito. A gente conseguiu bons resultados, né, de organização, de sistematização, de processos, e montamos uma boa equipe lá, com o que já tinha, na verdade, utilizamos todos que já tinha, a gente reformulou a equipe e foi bem sucedido. E hoje eu fui convidado pelo prefeito para fazer um trabalho aqui na prefeitura que exige também a mesma dinâmica, uma dinâmica de organizar, de reestruturar, e a gente está contando com uma equipe também muito capacitada. E dentro da secretaria, Evandro, quais são os principais objetivos da Secretaria da Fazenda e Fiscalização Tributária de Nova Iguaçu que possam impactar a administração municipal? Sim, então, o nosso objetivo principal é a arrecadação, né? A Fazenda tem esse objetivo. E fazer isso através de ferramentas de gestão, né? Com fiscalização inteligente, que a gente tem aqui um setor chamado inteligência fiscal, em que a gente vai direcionar os nossos esforços para a arrecadação ser de mais qualidade, mais qualificada. Sendo que as ferramentas de gestão que nós ainda estamos montando é um sistema, e a gente tem um sistema que vamos ter que fazer uma revisão geral de todo o fluxo de processos, né? Quais os processos que a gente identifica serem mais importantes, porque nós temos um universo muito grande de trabalho, nós temos que separar aquilo que vai dar um resultado melhor para o município, melhorar a questão da qualidade do ambiente de trabalho, do ambiente de negócios, para o empresário se sentir à vontade, né, de abrir sua empresa aqui em Nova Iguaçu. E a gente tem certeza que tudo isso, convergido, vai melhorar a arrecadação, a qualidade da arrecadação e, consequentemente, os serviços públicos. Quais são os maiores desafios que o município enfrenta em termos de arrecadação tributária e fiscalização? Sim, nós precisamos atuar hoje, nosso foco é modernização e reestruturação do sistema geral, operacional. Porque a gente identifica que a tecnologia ela avança muito rápido, né? As ferramentas de gestão também avançam muito rápido. E nós estamos, assim, buscando trazer eficiência para isso. A gente busca a modernização com tecnologia para tornar mais eficiente a arrecadação. Sim, correto. Como a Secretaria lidar com a alta taxa de inadimplência
de inadimplência no pagamento de tributos municipais. Sim, nós temos um processo natural de cobrança, né? Que passa pelo processo administrativo e depois pelo processo de execução através das CDAs. O que nós estamos buscando é melhorar a qualidade da cobrança administrativa, porque a cobrança administrativa é um ônus menor para o contribuinte. Quando chega na arrecadação, na cobrança judicial ou através de protesto, o custo fica elevado, né? Então, nós estamos tentando melhorar a questão da arrecadação ainda em processo administrativo. E nós estamos estudando mecanismos de trazer de forma mais eficiente essa cobrança. Sim, vocês pensam, por exemplo, no verão, para que possa estar reunido os Campanhas publicitárias, é importante porque assim, existe no senso comum a ideia de que imposto é uma coisa ruim de se fazer, pagar imposto, ter que pagar. Só que o imposto ele é necessário para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, né? O imposto ele bem direcionado, ele melhora a educação, a saúde, a segurança, embora a segurança pública seja obrigação primária do Estado, mas o município pode participar disso através de um sistema eficiente de monitoramento. Nós temos um programa que foi feito pelo prefeito anterior, que é o PROEIS, né? Que é um trabalho conjunto do Estado nessa questão de segurança pública. Isso tem sido assim, visto pelo prefeito atual como uma necessidade de ampliação, né? De ampliar o monitoramento da cidade através de câmeras, para tornar mais inteligente o policiamento. Sim, correto, secretário. Como a arrecadação de impostos impacta no desenvolvimento de Nova Iguaçu? E quais as áreas do município mais se beneficiam dessa arrecadação? Sim, então, é uma questão, a gente, recorrente, de forma recorrente, nós vimos grandes problemas na saúde, né? A saúde é um problema muito grande, porque nós somos um município central e que recebemos muitos pacientes de outros municípios. O Hospital Geral de Nova Iguaçu é um hospital de referência. Sim. E ele acaba absorvendo um público muito grande. E nosso trabalho é de melhorar o atendimento, sendo que os recursos são escassos, né? Outra área importante também é a educação. Agora, o prefeito tem dito, falou na sua campanha, de ampliar a rede de creches, né, de atendimento às crianças e também a qualidade das escolas, né? O prefeito anterior foi feito um trabalho muito sério nessa questão da educação, mas é um trabalho que precisa ser continuado. É necessário você investir ainda mais. Então, assim, a arrecadação ela vai, de certo modo, beneficiar que a gente preste esses serviços e esse investimento. Sobretudo na questão básica, né, na educação básica, que é o nosso objetivo. Porque até o primeiro grau, a criança ela fica a cargo do município, ela tem que ser assistida pelo município. A qualidade do ensino tem sido aprimorada a cada dia, tem sido investido muito na questão de novos concursos, novos professores. Eu creio que isso a gente vai avançar bastante também. É lógico, né? Avança cada vez mais, né? Todos os projetos que se deram início na gestão anterior, que o novo prefeito possa fazer melhorias, manter, né? E porque a população ela precisa, né? As crianças, né? Enfim, no geral. Quais as ações estão sendo implantadas para combater a sonegação? Isso é um ponto, né, bem... Sim, sensível. Né? Sensível. Nós temos a questão normativa da Receita, que não está apalvado. Mas o que acontece? Nós temos um grupo de auditores fiscais concursados e eles lá trabalham em inteligência fiscal. Né? Sim. E tem alguns mecanismos. Por exemplo, tem o Power BI, que é um sistema em que ele monitora, tem colhe informações da Receita Federal, do Decred, né, que é a questão dos cartões de crédito, e a gente faz cruzamento de dados, fazendo alguns convênios, para esses dados que a gente possa trabalhar esses dados. Né? Então, existe ali uma intenção nossa de não fazer uma fiscalização predatória, né, de você atingir as empresas de modo que você acabe com a capacidade da empresa de gerar empregos, nada disso. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é fazer uma fiscalização inteligente, alcançar e coibir a sonegação fiscal até com a educação fiscal. A gente precisa melhorar a educação fiscal. As pessoas precisam entender que o imposto é necessário para o benefício do povo. Né? Não é para o benefício da administração pública, é para o povo, é tudo convergido para o povo.
Sim. E você acredita que esse ano, essa questão que se fala muito da reforma trabalhista, reforma tributária, Sim. desculpa, você acredita que isso pode também ser um aliado a combater essa obrigação? Sim, então, a reforma tributária. Para a pessoa física, né? Porque a reforma tributária ela vem do empresário ao cidadão contribuinte, né? Então, a reforma tributária ela é necessária. Né? Nós temos um sistema tributário muito ultrapassado, né? É necessário. O município ainda não, a gente está estudando já os impactos que podem ser causar ao município. Vai ser feito um estudo sobre isso. A gente está agora remodelando o Código Tributário Municipal. Na verdade, não vamos fazer uma reforma do Código, porque existe um trabalho maior, mas a gente vai ver alguns pontos sensíveis ali no Código Tributário que prejudicam, inclusive, que a empresa venha se estabelecer em Nova Iguaçu, sobretudo em relação à questão das taxas, em relação à questão da legalização do alvará, que agora recentemente conseguiu-se isso, o alvará fosse automatizado, que já foi um grande avanço, né? Nova Iguaçu estava um pouco para trás nisso, mas o trabalho foi feito com a junta comercial. Então, nós vamos, assim, focar na reforma tributária no sentido de entender melhor de que modo que ela vai impactar, né? E certamente vai facilitar o sistema de controle da arrecadação, porque fica mais simplificado, né? Hoje nós temos uma complicação, uma complexidade, porque os próprios colegas falam isso, não só da questão tributária, mas também das obrigações acessórias. É muito complexo. Então a gente pensa que a reforma tributária vai dar uma remodelada nisso e nós vamos fazer um estudo para ver em que isso impacta, né, e o que a gente pode estar se adequando para melhorar a arrecadação. Correto. A fiscalização ela tem se tornado cada vez mais digital. A gente pode ver, né, essa semana, então, está se falando muito disso, né, até através da Receita Federal. Quais das ferramentas eletrônicas a Secretaria ela tem utilizado para garantir um cumprimento das obrigações? Hoje tem muito o IA, a inteligência artificial, o robozinho. Sim. Então, eu falei do Power BI, que é um sistema que faz esse cruzamento de dados. A inteligência fiscal ela vai trabalhar também nisso, sendo que o que importa para a gente, para alcançar os objetivos, é um sistema eficiente, né? Um sistema operacional eficiente, que tenha as informações com segurança, né, nas informações, porque a gente, por exemplo, o sistema da Receita Federal é um sistema que é o melhor do mundo, né? Você tem as informações em tempo real e com qualidade, e a gente ainda está trabalhando um pouco para chegar nesse nível, né? Nós vamos fazer agora uma licitação de sistema, porque o contrato está vencendo em fevereiro. Nós estamos trabalhando para melhorar a questão do sistema e modernização. E os processos também. Por exemplo, nós queremos implantar aqui o sistema SEI, né, que é o mesmo que o Estado utiliza, para evitar custo de papel e a informação ser mais dinâmica. A gente ainda tem no processo, já foi feita a implantação pelo governo anterior, mas a gente precisa colocar isso de forma mais eficaz em uso, né? Tem alguns setores ainda, aí eu já não falo da minha secretaria, falo geral, tem alguns setores ainda que ainda não está devidamente implantado. E a gente precisa trabalhar na questão da modernização nesse sentido, né? E aí sim, aí a inteligência artificial e outros mecanismos de tecnologia vai nos ajudar nisso. Pensa também está acabando um pouco com a questão do papel, pensando na sustentabilidade. Sim, exatamente. Também falaram muito na ESG, né, que é a questão da sustentabilidade do planeta, assim como a água, que é reutilizada, o papel, o prédio, né, que fala hoje tudo em Uber, né? O nosso prédio é um prédio antigo, né? Então, esse prédio foi construído em 1980 e ele não tem uma infraestrutura capaz de suportar essa modernização toda. Tem um projeto do prefeito de pensar em fazer uma remodelação nisso, inclusive para atender a questão que você falou, né? A questão da energia, a questão da água, aproveitamento dos recursos e tal. Sendo que hoje a gente tem uma certa visão de que a modernização do prédio, tudo influencia também na qualidade do serviço, né? Sim. Então, por exemplo, você tem setores que você tem ambientes ruins de trabalho, então a gente precisa melhorar também a qualidade do ambiente de trabalho. E o prédio em si é um prédio antigo, como eu disse,
e a gente precisa trabalhar no todo, né? O servidor ele precisa também se sentir acolhido no ambiente de trabalho, se sentir que ele faz parte, né, desse sistema de modernização também, e ele também se envolver com essa questão da modernidade. Porque, veja bem, nós temos alguns, isso é comum acontecer, nós temos alguns servidores que são até resistentes à mudança, né? E isso dificulta bastante o trabalho da gente, mas a gente tem que trazer ele a necessidade disso, né? Que hoje é um caminho sem volta, né? Essa questão, esse ponto da mudança em si, o ser humano tem Mas esse bloqueio, né? Quando ele fala que ele está acostumado a chegar, vai ter um ponto, sentar ali e ficar só ali. Sim. Aí se você chega para ele e fala assim, ó, hoje você não vai só sentar, você vai sentar, mas você vai ter que levantar e depois você senta de novo. Mas por que eu tenho que levantar? Eu sempre cheguei e sentei, por que agora eu tenho que levantar? Sempre foi feito assim. Por que agora você vai tirar o B do A? Então ele tem esse requisito, e é como você mesmo falou, você tem que mostrar, né? O ser humano vê que nós somos lapidados, moldados. E todo dia a gente tem que se dar a oportunidade de nos moldar para o nosso melhor. Porque se eu tenho uma pessoa acima de mim que está querendo me moldar, é porque ela viu que eu sou capaz de poder estar dando um passo com você, porque ele está querendo. Entendeu? Então eu tenho que aceitar aquilo para mim como um reconhecimento. E hoje em dia também é uma coisa um pouco difícil de você ver, né? Não falo pelo setor público, mas do setor privado também. Então, assim, quando eu encontro alguém que está ali em cima de mim, ó, faz assim, você fez assim, mas agora faz assim. É porque eu sei que ele está acreditando em mim, que ele quer que eu avance. Porque se ele não quisesse que eu avançasse, ele ia me deixar ali paradinha, tanto faz, tanto fez, do jeito que ele está entregando ali, tá bom. E a gente está com esse cuidado aqui, né? Porque a gente precisa, as pessoas que tem aqui já têm expertise no trabalho. Então a gente precisa só lapidar algumas coisas, algumas continuidades que eram dadas, porque sempre foi feito assim, né? Então tem que ter alguém para dizer, olha, vamos melhorar isso, aquilo. Eu achei legal esse ponto, essa estratégia que você propôs, e esse é o caminho, porque é uma forma que você tem também estar motivando, por mais que a pessoa veja como uma negativa, mas lá na frente ela vai te agradecer. Sim, tem vários exemplos disso. E aí se torna gratificante para você e para a pessoa. Você tira a pessoa da zona de conforto. Exatamente. Ela está ali e tal, mas ela vai reconhecer isso. E ela vai reconhecer. Exatamente. Perfeito. Vamos voltar. A Secretaria tem parcerias com outros órgãos, inclusive a gente tem aqui nosso amigo, o Evandro vai estar falando, e entidades para fortalecer a fiscalização e otimizar a gestão fiscal do município. Como que é feita essa gestão, essa parceria com os órgãos? Sim, é através de convênios, né? Então a gente tem convênios com a Receita Federal, Comercial, e agora a gente comprou o Décio também para ajudar nessa questão econômica. O Décio é aposentado do Sebrae, mas ele tem uma expertise muito grande com o empreendedorismo. E a gente quer alcançar o empreendedorismo positivo, né? Trazer ele para ver a necessidade de conhecer os serviços que a Prefeitura oferece, para ele não sair daqui para outro município, né? Então ele tem que conhecer a Prefeitura, saber que nós aqui estamos dispostos a criar um ambiente de negócio favorável para ele e trazer também essa questão da educação fiscal, né? Nós queremos trabalhar a educação fiscal com o contribuinte, para ele entender a necessidade dele fazer suas declarações corretamente, a conformidade, que é a palavra da moda, né? A conformidade, para ele trazer a empresa dele para a cidade, saber que ele tem potencial de crescer. A cidade é uma cidade que tem um potencial enorme de crescimento. Talvez esteja aí com uma demanda reprimida, né, em razão de várias coisas que a gente está identificando, mas que a gente vai favorecer o empreendedorismo. E com isso a arrecadação, né, ela começa já a dar resultado. É claro que a gente precisa, na questão da arrecadação, ter um sistema, né? Tudo tem que contribuir para que a arrecadação aconteça. O ambiente de negócio, o sistema funcionando, a gestão sendo feita com qualidade, o contribuinte acreditando na cidade, né? E aí, com isso, esse conjunto de coisas que vão favorecer, né, a arrecadação. E a questão específica da fiscalização, ela acaba sendo maior ou menor, dependendo da eficiência desse processo.
né? Porque em alguns casos a educação fiscal é tão favorável que a fiscalização ela acaba só monitorando, né? Ela não precisa fazer. A gente chegou a ter um processo aqui que eu achei interessante, que é da autorregularização. O próprio contribuinte ele é notificado para ele observar um procedimento que ele vinha adotando. E ele checa ali naquele procedimento, sabe que nós tomamos conhecimento, e ele corrige. E ele, antes da autuação, antes de qualquer questão punitiva, ele mesmo corrige. Então a educação e a conformidade, elas são para isso, para evitar autuações, evitar multas, evitar qualquer maior aumento de custo para o empresário. Isso a gente pretende fazer com campanhas, né? A gente vai fazer campanhas de encontros com os órgãos da cidade, as associações da cidade. Eu sou diretor da ASCOM, a gente tem uma reunião segunda-feira com os contadores, uma reunião anual, mensal, aliás, e anualmente a gente faz também nosso encontro. Então, assim, nós vamos fazer esse trabalho em conjunto com os contadores também. A gente precisa, através dos contadores, que são as pessoas que estão ali monitorando e assessorando os seus clientes, e traga a eles essa consciência de educação fiscal. Existe no Brasil um erro que, assim, de certo modo, é cultural, de que o imposto é negativo. Só que, na verdade, a gente sabe que o imposto é a forma de o município prestar um serviço. Né? Tem um serviço, né? O serviço de qualidade. Então, assim, agora, mas aí se o dinheiro está sendo bem ou mal empregado, isso é uma outra questão. E a gente vai trabalhar nisso também. O prefeito certamente está cuidando disso. Só que a gente precisa ter arrecadação. E através desse sistema que eu estou dizendo, tanto de modernização, da consciência fiscal, da educação fiscal com os colegas, que a gente vai ter resultado. Sim, Eu correto. acredito. Com as mudanças nas leis federais e estaduais, tem impactado a gestão fiscal em Nova Iguaçu. Há alguma adaptação específica que a Secretaria tenha realizado ou tem um projeto que está realizando? Através desses impactos? Sim, A então. legislação sempre muda, sempre tem uma abordagem. O grande problema nosso é que a legislação ela é muito. Na verdade, tudo começa com a necessidade que a gente vê na sociedade. Né? O legislador ele observa a sociedade e ele faz as leis de modo a regular, né, as necessidades da população. O que ocorre é o seguinte: hoje nós já estamos olhando para o futuro, na verdade. A reforma tributária ela vai ser um ponto muito importante naquilo que a gente pretende, né, que é a modernização e melhora da arrecadação. A reforma tributária ainda está num processo em que a gente não tem ainda um dado concreto se haverá perdas para os municípios. Aí o governo federal ele já tem proposto um fundo, né, de compensação, em que ele acresce, ele vai com um valor maior, depois diminui, e aí o município vai se ajustando, porque a gente ainda não tem um resultado assim, prático desse impacto. Mas, assim, a gente ainda nesse momento, como a gente está iniciando o governo ainda, a gente está ainda em fase de mapeamento e estudo, né? Mas certamente a gente vai ter alguma coisa mais à frente. Eu convido você depois a vir novamente fazer uma outra entrevista. Em que a gente vai ter alguns dados mais concretos. Sim, né? Por exemplo, hoje nós temos 50 mil empresas na cidade, né? E temos 50 mil MEIs, quase um universo muito grande de empresas. Alguns MEIs também são formalizados, a gente entende que eles poderiam ser empresas, né? Porque todo mundo que começa o empreendedorismo, ele pensa um dia ficar grande, né? Crescer. Ele começa como MEI, mas a gente vai ajudar ele a sair de MEI para empresa. Né? Isso ele vai gerar emprego, porque o MEI limita o número de empregos. Né? Hoje É só um funcionário. Está lá para Brasília e aumenta o faturamento, Sim, faz 81 mil mas é ainda muito não pouco, foi aprovado. né? E 81 mil é muito pouco. Então, assim, acaba ele nem tendo condições de ter mais de um empregado mesmo pelo faturamento. Mas, assim, nosso objetivo é que esse MEI se torne empresário. Né? É claro que isso é um trabalho que a gente vai fazer com as associações, com a questão do empreendedorismo, que a gente vai... Nós temos uma área aqui na prefeitura que chama mercantil, é onde as empresas se legalizam, né? Porque são duas áreas, a questão do mobiliário, que é empresas, e o imobiliário, que é a questão do IPTU, dos imóveis. Essa parte de mercantil nós vamos trabalhar muito forte para facilitar
o empresário se estabelecer. Esse é o nosso objetivo. E depois monitorar esse empresário. E aí nós vamos fazer um estudo com os contadores e trabalhar isso para que aqueles que ainda estão na informalidade, ainda existe, eles se formalizem. Né? Tem alguns que se formalizam até de forma equivocada, eles se formalizam como meio. Mas se você for fazer um estudo, ele não seria meio, já seria empresa, pelo porte, pelo faturamento. Então, assim, a gente precisa trabalhar um pouco essa questão da formalização, né? A empresa se formalizar. Sobretudo nos bairros, né? Nos locais em que às vezes não chega informação, ou a gente não tem uma atuação mais forte na questão até da fiscalização. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazer conjunto, né, com as associações. Tem a questão do comércio também, que é aqui na cidade, nós temos a Cine, o CDF, tem tantas outras que representam os empresários. A gente vai ter um grande encontro com eles para a gente trabalhar isso em conjunto. Né? Eu penso que isso aí vai trazer um resultado médio prazo. Ainda nesse momento, a gente ainda não sabe dizer exatamente os dados ainda estão sendo colhidos, porque tem algumas empresas, por exemplo, que a gente vê com potencialidade para Nova Iguaçu. Por exemplo, Nova Iguaçu, a gente está identificando que tem uma vocação para a medicina, para a área médica. E a gente quer identificar qual setor da área médica que é deficiente em Nova Iguaçu e fazer uma campanha para o empresário daquela área vir para Nova Iguaçu, estabelecer aqui. Recentemente, eu vi nas redes sociais uma empresa vindo em coluna, né? Especialidade em coluna, que eu achei muito legal isso. E a gente tem algumas carências, por exemplo, na área de cardiologia, na área de oncologia, e que a pessoa vai se tratar lá no Rio, né? Sendo que a gente poderia trazer esse serviço para cá, para Nova Iguaçu, e criando condições para o empresário se estabelecer. Aí tem algumas questões em relação... Aumentar esse serviço, né? E aumentar. Você faz a complementação. Né? Isso. Eu acho que assim, é um foco que a gente vai ter para médio prazo, né? Porque a gente tem que fazer ainda um estudo para saber o que tem impedido dessas empresas vir para cá. A gente também está fazendo um trabalho lá no imobiliário relativo às obras, né? Os grandes empreendimentos na cidade. Para a gente facilitar a dinâmica desse processo de habite, né? O processo de legalização da obra, para que essas empresas venham para Nova Iguaçu, criem empregos, porque veja, ele quando vem para cá fazer uma obra, ele cria empregos também, ele movimenta a economia da cidade. Então, depois no final ele entrega um produto pronto, que são as unidades habitacionais, que para nós também é interessante, porque a gente vai ter mais arrecadação de PTU, vamos ter mais serviços oferecidos na cidade. Então, assim, são trabalhos que têm um objetivo comum, que é a arrecadação, mas também a questão social, a questão de habitação, né? O prefeito está agora trabalhando também a questão da habitação, criando até um sistema para favorecer aquelas pessoas que têm menos recursos, para ter a sua casa com dignidade, né? Está sendo feito um programa para habitação, né? E a gente vai estudar essa questão, inclusive, da imunidade, da isenção de PTU. Mas, assim, são várias ações que são simultâneas, né? Que convergem para chegar no nosso objetivo maior. Sim, correto. Estamos chegando ao final. Vamos lá. Quais são as iniciativas, né, que a gente já acabou de falar, que são essa questão do empreendedorismo, e eu acho que o empreendedorismo é algo que fomenta muito a cidade. O empreendedor tem que se criar uma cultura, agora eu que estou falando, né? Ele tem que se criar a cultura de que uma vez que ele é MEI, ele é um empresário. Sim. E tem muitos que ainda não têm essa cultura. Pensa, né? Porque no início, de quando você começou o microempreendedor individual, né? Se tinha que faturar, você não é nada. Não, ele é tudo. Porque desde o momento que você tira o seu papel, o seu projeto da gaveta, foi lá, abriu um CNPJ, que é vinculado ao seu CPF, então você mostrou que você quer e você se autodesafiou a dar continuidade no seu projeto, no seu sonho. Então, é muito importante, realmente, Evandro, vocês abraçarem os microempreendedores, porque tem muito microempreendedor que não tem a cultura e não tem aquele discernimento, né? Tem gente que abre o MEI só para poder ou ter essa licença maternidade, e aí depois plano de saúde, exatamente plano de saúde, para poder colocar a mãe, o filho,
né? Porque você consegue estar pagando mais barato. E aí ele deixa aquele e-mail para lá e ele vira uma dívida ativa. Que aí é onde entra a secretaria. Para poder estar ali pontuando e estar orientando que, olha, a empresa está aqui, a dívida está aqui, você tem que estar pagando esse valor mensal para você ter a sua aposentadoria. E aí tem muita. Eu participei de uma feira, até do Sebrae, que ano passado não teve, que é a Feira do Empreendedor. O Sebrae fomenta muito isso. E as pessoas na qual chegava até mim falavam, eu abri só para poder ter meu filho, mas nunca mais eu. Quantos anos seu filho tem? Eu tenho 10 anos. Em 10 anos você não quer saber da sua empresa? E aquilo daí cria uma bola de neve. Já tem problema lá na Receita Federal. Sim, nós temos alguns problemas também, por exemplo, informações que a gente tem. Na Receita Federal de décimo de levantamento, nós temos os cadastros feitos pela Receita, CNPJ, que divergem do nosso cadastro completo aqui. Então, assim, nós vamos precisando identificar. O cara se legalizou lá e não se legalizou aqui. O cara não se legalizou lá e como empresa, se legalizou como meio, mas não veio aqui, né? Às vezes não emite nem nota, ele não tem um sistema para emissão de nota, ele presta serviço, não emite nota, ou para isso. A gente pode identificar que é para isso. Ele tira o meio, não é para prestar o serviço, é para ser conveniente na questão do plano de saúde e tal. Então, assim, a gente. Essa é uma distorção do objetivo. Por exemplo, nós temos dados que a gente tem, por exemplo, na Receita, nós temos 49.143 empresas no meio, no total de 70.588. Se a gente for para o nosso cadastro, ele é maior. Mas ele é maior, mas ele é discrepante, porque você pode ter maior, porque tem empresa escrita que não existe mais, já deu baixo aqui, mas não deu baixo aqui no município. Tem algumas discrepâncias de que tem lá cadastro lá, mas não tem aqui. Então esse número ele desforma. E aí não fecha, né? Não fecha a conta, porque você tem duas situações. Está tentando fechar. Fechar. Isso. Então, assim, é um trabalho hercúleo para ser feito. É trabalho de formiguinha, né? É fazer 1 mais 1 igual a 2 e crescendo. Então, outra coisa também que era uma informação que a gente tinha, né? Que a cidade era comercial, mas na verdade não é. Nós temos, por exemplo, 37 mil empresas de serviço e 20 mil empresas de comércio. Então, na verdade, a nossa vocação é de serviços, né? A gente tem mais serviço que comércio. Mas a gente tem que identificar também por que isso, por que o comércio talvez diminuiu, né? Porque em dado momento ele pode ter sido maior. O que impactou o comércio, né? A gente vai ter que fazer um estudo, por isso que eu pedi o Décio para me ajudar nisso. Nós vamos fazer um estudo na questão econômica da cidade, né? Vocação econômica. E por que aconteceu esses fenômenos, né? De diminuir o comércio, por exemplo, indústria, 6 mil e poucas indústrias, 10.200 indústrias. O que impede das indústrias virem para cá, já que nós temos um espaço, né, de territorial muito grande. Nós somos uma cidade muito grande. Uma situação geográfica da cidade propícia. Propícia, poderia ter um polo industrial. Tem Dutra. Isso, o escoamento da produção aqui é fácil. Você tem a Dutra, próximo de São Paulo, próximo do Rio. O principal eixo de negócio. Agropecuária, 175. A gente tem uma área rural aqui muito grande, né? Então, assim, a gente precisa pegar esses dados, estudar esses dados, trabalhar esses dados, ver onde existem as inconsistências, onde a gente pode contribuir, onde a gente pode fazer campanha para a gente melhorar a questão do contribuinte. Eu creio que, assim, com essas informações, a gente tendo um diagnóstico, a gente vai poder evitar aquilo que eu falei no início, evitar ficar pagando incêndio, né? E a gente trabalhar na previsão, no planejamento. A administração pública, ela tem que ser de planejamento. A administração pública tem que planejar. A gente tem aquela, até você administradora, você sabe, né, tem aquela regrinha das funções administrativas, né? Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Né? Então, a PODCC, né, que aprende lá na faculdade, planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Então, essas funções administrativas começam no planejamento. Depois é o passo a passo. E aí, assim, a gente está trabalhando nessa lógica, né, científica, né? Você ter dados científicos, com isso a gente vai melhorar a qualidade da informação, né? A qualidade do diagnóstico, porque às vezes você tem um diagnóstico equivocado, porque não tem informação correta.
Então, assim, Ligação, né? A partir do momento sim, que a você partir tem essa disso, a ação. fotografia, Senão você faz ações que não dão resultado, Não dá o retorno. não dá né? retorno. E aí você tem que sempre estar trabalhando com a prevenção. Sim. Porque quando a gente trabalha com a prevenção, a gente previne que a gente tenha que apagar incêndio. Sim, e o dano Você tem aquele trabalho, né? Verdade. Então, assim, Grace, eu estou muito convencido, né, de que a gestão que nós estamos tendo a oportunidade agora de fazer, ela é uma gestão promissora, né? O cidadão iguaçuano hoje pode ter certeza de uma coisa: esse governo é de trabalho. A gente vai trabalhar no objetivo da sociedade. A gente não tem ninguém aqui pensando em questão pessoal, vaidade. Isso a gente tirou do nosso cardápio. Nosso objetivo é melhorar a qualidade da arrecadação, trazer consciência para o cidadão da necessidade da arrecadação justa, da tributação justa, e também, com isso, trazer o resultado que a gente espera da cidade. O Dudu teve aqui uma votação expressiva, ele teve 75% da população. Então, assim, a gente entra com uma responsabilidade muito grande de dar o retorno ao que eles se esperam da gente. E eu não tenho dúvida que a gente vai dar o nosso melhor. Agora, a questão é que a gente conta com toda essa integração, né? De sistemas de gestão, de sistema operacional, da sociedade, das associações, para a gente fazer um grupo de trabalho, que se for necessário fazer vários grupos de trabalho, para identificar onde a gente pode melhorar. Nós temos uma sintonia muito grande com a Procuradoria-Geral do Município, que a gente trabalha muito na questão da arrecadação também, né? Isso tem um papel importante. Só que a gente quer, como eu disse no início, a gente quer trabalhar também a cobrança administrativa de forma mais pontual, para evitar que seja mais esse ônus para o contribuinte, de cobrança de custas judiciais, que a gente sabe, eu sou advogado, a gente sabe que é algo e demora, né? E assim, viabiliza um negócio para o contribuinte, porque ele está lá com uma certidão negativa, ele viabiliza os negócios dele. Então, tudo isso, Grace, a gente tem certeza que o cidadão iguaçuano, ele pode esperar que nós vamos fazer o melhor para a cidade de Nova Iguaçu. Sim, correto, João. E para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os contribuintes de Nova Iguaçu? Em relação à sua gestão, que está começando agora. Um pouco de paciência do contribuinte do iguaçuano, porque todo o trabalho ele exige muita dedicação e um tempo para ser executado, né? A gente espera que, num curto espaço de tempo, a gente já tenha os resultados aparecendo, né? O resultado é o atendimento ao contribuinte melhor, o funcionamento das escolas, que em breve vão começar funcionando bem, um sistema todo de gestão, todas as secretarias prestando um bom serviço, porque o nosso objetivo é prestar um bom serviço. Nós somos servidores, nós estamos para servir. E aí o Iguaçuano vai começar a perceber, porque o prefeito Rogério de Boa já fez muita coisa, né? A gente tinha uma cidade, quando eu tive sorte de assumir, numa gestão de transição, em que a gente sabe que antes foi pior, né? Já teve cidade terra arrasada, né? Então, hoje a gente pega com algumas propostas, tem que fazer algumas coisas ainda, como a gente já conversou várias vezes com outras pessoas, que a gente vai melhorar o que está feito, né? A gente vai melhorar o que está feito, mas tem muita coisa para fazer, e quando a gente sair vai ter coisa para fazer, porque é assim que funciona. Mas a mensagem que eu deixo para o iguaçuano, que eu também sou iguaçuano, nascido na terra, nasci no Hospital Iguaçu, é que ele tenha certeza de que nós estamos focados e comprometidos com a coisa pública. Nós vamos fazer o melhor para o Nova Iguaçu. Eu não tenho dúvida disso. E o compromisso do prefeito é nesse sentido. Ele tem sempre nos chamado para falar: precisamos melhorar a qualidade do nosso povo, a qualidade de vida do nosso povo. Esse é o nosso compromisso. Sim, correto. Eu te agradeço, Evandro. Obrigado. Eu te desejo que você tenha uma ótima gestão. Obrigado. Todos os desafios sejam alcançados, que seja ele a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, mas que o seu legado fique aqui como secretário, que você seja lembrado por todas as demais gestões e que seja uma gestão muito tranquila, por mais que a gente tenha desafios, mas que você tenha essa mansidão dentro de você, essa calma de poder estar resolvendo as coisas, de poder estar falando, estar podendo direcionar a sua equipe
Porque direcionar uma equipe, né, é sempre um pouco é um complicado, desafio, é um desafio, às vezes a gente tem que se posicionar, Sim. mas Não agrada todo mundo. é verdade. Isso é agradar. Isso aí é uma coisa que está no ser humano, né? A gente Deus. já que vai Nem Deus agradou. para agradar, mas é aquilo, né? Você sabendo se posicionar, você sabendo passar o que é o seu trabalho, você fazendo a sua gestão, você já passou a consciência limpa. Sim. E é isso O que, dever cumprido. exatamente, que é a sensação da gratidão, que não importa o que os outros falem, que falem que a gente adora causar impacto. Sim, é verdade. Mas que você tenha uma excelente gestão. E eu estarei aqui, tá bom? Será um prazer recebê-la. No meado do ano, quando você quiser vir, se Nosso vem. canal aberto. Fala com o nosso secretário, nosso chefe de gabinete. Agradeço também o João, que é chefe de gabinete, Estou à disposição. subsecretário que hoje está aqui com a Ele gente, tá mas atendendo uma também demanda. agradeço aí, Sim. Delcio, também agradeço a você, que vocês possam crescer aqui dentro da Prefeitura de Nova Obrigado. Eu Iguaçu. queria aproveitar, Grace, para pedir a você que leve o meu abraço ao Maurício, né, o ex-presidente lá do SESCOM. O Maurício começou na ASCOM a meu convite, né? Ah, que legal. E ele estava lá em São João do Meriti, e eu falei, Maurício, você vem trabalhar com a gente na ASCOM? E ele é uma pessoa espetacular, o Maurício é uma pessoa que tem um coração gigante, fez um trabalho muito bom lá no SESCOM, né? Mas esse trabalho a gente sabe que tem que ser renovado, né? Sim. Senão é muito trabalho, é muita coisa, muito compromisso, e a gente acaba deixando até um pouco da nossa vida privada um pouco de lado. E também o meu abraço para o Samir, né, que está assumindo lá. O Samir, a gente teve muitas ações juntos, né, ele foi presidente do CRC, e a gente teve muitas ações juntos. Eu passei, quando eu era diretor-presidente da ASCOM, a gente tinha algumas reuniões, né, com as associações e sindicatos lá no CRC. Então, assim, fui muito bem acolhido por ele. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma gestão de excelência lá no SESCOM. Eu não tenho dúvida disso. Isso é muito bom para a nossa categoria, né, para o contador, para o empresário contábil, porque a gente é muito sofrido. O contador tem uma dificuldade muito grande de cumprir tudo aquilo que ele tem que cumprir pela legislação. A legislação é muito complexa, como eu falei no início. Mas creio que a gente junto vai conseguir ter êxito em tudo que a gente faz, com essa união que a gente tem lá no SESCOM. E eles a casa fica aberta, né, a fazenda, quando eles quiserem, estamos à disposição. Você, muito obrigado pela tua vinda aqui. E tudo que depender da fazenda aqui, não só eu, mas toda a nossa equipe é uma equipe muito qualificada. A gente escolheu as pessoas realmente que têm potencial enorme para estar aqui com a gente. E eu creio que vai ser tudo ao seu tempo, né? Ao seu tempo, a gente vai conseguir atingir. Ok, muito obrigada, gente.